Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo, nós vamos ler alguns textos. Êxodo, capítulo 16. Tema de hoje: o que mata a minha fome. Êxodo, capítulo 16, versículo 1. Amém? Êxodo 16, 1. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão. Disseram-lhe: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá, nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, eu os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. Ainda em Êxodo 16, versículo 13. No final da tarde apareceram codornizes que cobriam o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim, ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais e outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã, todos recolhiam quanto precisavam, pois, quando o sol esquentava, aquilo derretia. Ainda no capítulo 16, versículo 31, o povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: o Senhor ordenou-lhes que recolham um jarro de maná e que o guardem para futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Depois a gente lê os demais textos. Feche teus olhos um pouquinho. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Senhor, se há alguém aqui que ainda não te conhece, que essa pessoa não volte para casa hoje sem uma experiência contigo.
Se há alguém aqui, Pai, que só te conhece de ouvir falar, faça com ele hoje o que fez com Jó, quando disse: eu ouvia falar de ti, e eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Que ninguém vá embora sem uma experiência contigo, mas em especial, aqueles que não te conhecem, passam a conhecer hoje. Eu abençoo você, abençoo os seus ouvidos, a sua mente, para que você compreenda a voz e o recado de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se tem uma coisa que a humanidade sabe fazer, é comer e reclamar. Salvo algumas pessoas que têm dificuldade, não gostam, todo mundo gosta de comer. Verdade, não é? Uns mais, outros menos, mas a comida, ela atrai as pessoas. Quando nós começamos aqui a fazer a reunião de homens, no ano passado, primeira reunião a gente fez um churrasco. Deu quase 50. Depois a gente não fez mais. Dá 15, 18. Eu estou falando isso porque nós somos fracos nisso. Nós somos fracos. E nós somos atraídos por aquilo que nos dá prazer. Nós somos atraídos por aquilo que nos massageia. Sabe aqueles livros de aeroporto, de rodoviária, de autoajuda? Estas seitas que se criam por aí, que diz: calma, não se importe com o que você fez, calma, é o cosmos que está agindo a teu favor, acalme-se. Experimente, eu não estou incentivando você, mas experimente, depois de convertido, ouvir um horóscopo. Como eu vou cedo para a Medianeira todo dia, eu ligo o rádio, e muitas vezes no trajeto ali, vem o horóscopo, e o meu, Áries, é o primeiro. Irmãos, o horóscopo é como esses livros de aeroporto, como esses livros de autoajuda, que dizem coisas óbvias, mas que você quer ouvir. A humanidade é especialista em reclamar, e tem dificuldade em agradecer. Mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreve em Gálatas, capítulo 2, e também em outros livros que ele escreve, ele diz que nós conseguimos aproveitar as coisas de Deus quando nós renovamos a nossa maneira de pensar. Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Coloca a mão aqui na tua mão, cabeça, fala: a minha mente. Não é do teu pai, da tua mãe, do teu vizinho, é a tua. Porque como eu vou renovar a minha maneira de pensar, vai ser diferente do olho. O olho vai renovar de um jeito. Eu talvez preciso renovar uma área da minha vida. A outra não está com problema. Então Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam aproveitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando nós entendemos isso, nós começamos a compreender que aquilo que também Paulo diz aos coríntios, que enquanto nós não tivermos a mente de Cristo, ou seja, enquanto nós não pensarmos como Jesus, nós continuaremos querendo comer muito e reclamar bastante. E aí quando a comida ela começa a ficar um pouco diferente daquilo que a gente gosta, naturalmente o que a gente faz?
Reclama. Eu estou usando um exemplo de comida, porque vamos falar de fome. Mas não é da comida física que eu estou falando apenas. Eu estou falando daquilo que Deus usa dia a dia para me alimentar, para alimentar você. O que é mais gostoso? Um copo d'água ou um copo de Coca-Cola? Eu senti a água bem de longe. Irmãos, por mais que você não beba refrigerante, um copo de Coca-Cola gelado, aquelas Coca-Cola de garrafa, aquelas KS, aquelas pequenininhas ainda, concorda comigo, né, Alex? É melhor, né? Irmão, eu não vou dizer que vai ter no céu, porque no céu vai ter tubaína de groselha. Tubaína de groselha, olha aquilo, gente. Que delícia aquilo, sagu, né? Sagu, irmã? Não, sagu. Agora, o que é mais saudável? Nós somos tão levados pelos hábitos do mundo que a gente não consegue mais ingerir aquilo que não nos dá prazer. Você entende o que eu estou falando? Por quê? Porque o mundo ele vai trabalhando nas receitas, vamos falar de comida. Ele vai trabalhando nas receitas, ele vai facilitando a vida. Hoje pouca gente tem fogão a lenha em casa. Tive lá na casa do professor da Maria, fogão a lenha lindo lá, né? Mas pouca gente tem fogão a lenha. Principalmente por quê? Dá trabalho. Dá trabalho. E de preferência, quando você vai comprar mandioca, qual é a pergunta que tu faz? Já vem descascada? E outra qual que é? Cozinha bem? Quer dizer o quê? Tu quer cozinha rápido. A gente não está mais acostumado a comer o que não gosta. Meu pai conta que ele levava batata doce de lanche, né? E hoje? Compra na cantina, né, irmãos? Não é errado, não estou falando que é errado, mas é que nós somos levados a comer aquilo que é mais fácil, não é? Eu não sei se a Maju já aprendeu, mas até pouco dia atrás ela não conseguia descascar uma laranja inteirinha, assim, sem romper a casca. Aprendeu já? Ainda não? Irmãos, nós somos tão levados pelo mundo que nós vamos trazendo esses hábitos fáceis para a vida espiritual. E aí, quando a gente começa a ser apertado um pouquinho, a gente começa a falar, ai. Aí vem Deus e dá mais um apertão, ou vem um irmão, vem o pastor no domingo e te entrega uma palavra e fala para você assim, para de reclamar. Aí tu fala como? Ai. Vem o pastor e fala assim, só porque choveu tu não veio no culto? Aí tu fala? Ai. Sabe por quê? Porque a gente quer coisa boa. A gente quer comida bem temperadinha, mandioca que cozinha rápido. Quer ver? Onde é que nasce isso? Isso aí não é privilégio de brasileiro. Isso aí não é privilégio do Ministério Cefas. Olha só. Veja bem. Êxodo 16, 2. Alex, por favor. Êxodo 16, 2. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão. Fala comigo, reclamou. Reclamou. Aí você pode dizer assim, não, mas tudo bem, o povo estava no deserto. De onde é que eles saíram mesmo? E o que eles eram lá? Ah, então peraí. Então eu não sou mais escravo. Quanto tempo fazia? No 15º dia do segundo mês. Ou seja, 2 meses e meio. 2 meses e meio começou
Faz assim comigo. Começou a reclamação, a murmuração. E aí olha o que eles falaram. Olha o que eles falaram. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Hã? Irmão, isso aqui é tão grave. Eu vou dar uma palavra para você, escute e guarda no teu coração. A palavra tem poder. Cuidado com o que você fala. A boca fala o que está cheio o coração. Mas a Bíblia diz que feliz é aquele que consegue controlar a língua. Então o teu coração pode estar cheio de coisa e você pode estar morrendo de vontade de falar, mas feliz é aquele que controla a... Porque a palavra tem... Olha o que eles falaram. Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Não sobrou um, com exceção de Josué e Calebe. E veja bem, aqui talvez não tenha sido todo o povo que falou, mas foram os líderes que falaram. Aí tu chega na tua casa, o que tu é, você que é pai e mãe aqui, o que tu é na tua casa? Líder. Você pai, tu é sacerdote dentro de casa. Aí tu chega em casa e começa a reclamar da tua casa. Não reclama só da tua casa física, reclama da esposa. Murmura. Fala palavrão para os filhos. Você está plantando, irmãos. Chega lá no trabalho, a esposa começa a falar mal do marido. Toma cuidado. Vigia. Vamos continuar? Eu sei que eu estou repetindo o texto, mas olha só. O que eles disseram? Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá, nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Irmão, sabe o que no reino espiritual isso aqui significa? É a mesma coisa que você dizer assim: eu posso ir para o inferno, mas eu vou ir de barriga cheia e com os prazeres satisfeitos. É o maior absurdo que a gente pode admitir. Nós devemos pensar justamente ao contrário do que esse povo pensou e fez. Eu não tenho que negociar as panelas de carne. Em outras palavras, o que eles estavam dizendo? Nós sentimos prazer na comida. Nós éramos escravos. Nós éramos subjugados. Nós não tínhamos futuro nenhum. O nosso destino era a morte. Os nossos filhos eram mortos quando nasciam. Mas nós estávamos sentados ao redor de panelas de carne. Hã? Não é isso que estão falando? É ou não é? Domingo passado nós falamos aqui sobre a cruz. E se você não esteve no culto, assista a palavra de domingo. Está lá na nossa página do YouTube. E está na página do Facebook também. E quando falávamos da cruz, nós falávamos sobre o que torna a cruz pesada. Principalmente quando nós achamos que não teremos dificuldade em carregar. Quando a gente olha para a cruz, ou seja, olha para aquilo que eu preciso fazer, olha para o estilo de vida que eu tenho que ter, olha para as decisões que eu tenho que tomar, olha para as mudanças que eu devo admitir na minha vida. Quando eu acho que aquilo vai ser fácil, eu me frustro, porque não é fácil. Agora, quando eu olho para aquilo que eu tenho que fazer, carregar, com a certeza de que a vitória é minha, muda tudo.
muda tudo. Irmãos, muitas vezes nós somos enganados pela aparência das panelas de carne. Tem como é que chama aquilo que eu gosto de tomar? Aquele Powerade? Não é Gatorade, enfim, aquela bebida que é parecida com o Gatorade. O isotônico, obrigado. Eu gosto muito daquilo de uva verde. E aí eu comprava aquilo, olha, 30 calorias, beleza. Aí hoje fui no mercado, comprei levei para casa, tomei. Aí eu fui ler o rótulo. Irmão, aquilo parece um veneno de rato. Eu não vou tomar mais. Por mais que eu goste. Porque quando eu li os ingredientes. Agora, traz isso para a tua vida espiritual. Eu tive uma reunião hoje com alguns irmãos e eu fiz uma pergunta. O que te toma mais tempo? Leitura e meditação da palavra ou rede social? Não responda para mim. Estou fazendo a pergunta para você. Eu tenho certeza que 90 ou mais por cento dos cristãos responderiam rede social. Sim ou não? Sabe por quê? Porque te dá mais prazer. Te dá mais prazer, você não é confrontado. Aquilo que tu não quer ver, tu apaga. Aquilo que tu não quer mais seguir, você exclui. Você fica por dentro das novidades. Mas daí tu pega a Bíblia, primeiro que você tem que se concentrar, senão você fala que não entende nada. Segundo, que tu começa a ler, e aí a palavra começa a apertar você. É a mesma coisa que eu dizer, olha, eu quero ficar no Egito, porque lá eu tenho panela de carne. Nós estamos nos tornando uma geração miserável, mesmo com um banquete à disposição. Eu vou repetir. Sabe o que é um miserável? O miserável é fruto, é produto da miséria. Miséria é aquele que tem muito menos do que precisa. Esse é um lugar de miséria. Então, quando eu não me alimento do que há à disposição, quando eu não tenho o alimento que eu preciso, eu sou um miserável. Agora, quando eu não me alimento, mesmo que o alimento está à disposição, eu posso ser um miserável? Posso, porque eu não aproveito essa oportunidade. Antigamente, e aí com todo respeito eu vou falar isso, porque eu também tenho uns quilos a mais. Antigamente, gordinho era sinônimo de saúde. Teve até uma vizinha da minha sogra, o dia que a minha esposa engravidou, ela estava mais cheinha assim. O que ela falou? Olha, a Sheilinha está bonita, está gorda. Chamar a mulher de gorda é briga. E eu estou falando isso com propriedade, não entendo isso. Então, antigamente, quando a gente falava de quilos a mais, saúde. Aí tu vai ao médico hoje, o médico dá uma olhada para a tua barriga. O que ele fala? Irmão, o que ele fala? Vai emagrecer. Vai emagrecer. Irmãos, muitas vezes nós estamos gordos de alimentos errados. E nós achamos que estamos nos nutrindo, porque a mensagem é gostosa. Muita gente pergunta para nós estamos no ministério ordenados como pastores há 12 anos, agora dia 23 de março fez 12 anos.
mas no ministério pastoral, atendendo, orientando, cuidando de gente há 17 anos. Em nenhum momento nesses 17 anos eu deixei de falar da palavra. E quando eu falo falar da palavra, é não negociar a palavra. E nós, hoje, talvez, se fôssemos contabilizar todos que batizamos, não quero exagerar, mas talvez perto de 500 pessoas. A igreja em Missal, se fôssemos contar quanta gente que já passou pela igreja, facilmente 300 pessoas. Hoje nós temos aproximadamente 100 membros na igreja. Mas por que eles não estão mais aqui? Por quê? Muitos mudaram de cidade, sim, é verdade. Mas muitos não estão mais aqui, porque ouviram a verdade que precisavam ouvir e foram embora. Mas eu digo a vocês, eu prefiro continuar os alimentando com a verdade do que os alimentar com esses Gatorade, que tem pouca caloria, e lá no futuro você vai descobrir que não foi nada nutritivo para você. A palavra de Deus, ela diz que aquele povo reclamou e Deus mandou pão. O maná. O maná, nós não conseguimos imaginar como era, porque não tem no supermercado. Padeiro nenhum vai conseguir fazer. Mas a Bíblia não diz que eles eram desnutridos. Pelo contrário. A Bíblia diz que o maná os saciava. Mas o maná que Deus mandou, o pão que desce do céu, não era apenas algo físico para saciar aquele povo. Era uma profecia do pão vivo que desceria do céu. Os anos passam, da saída do povo hebreu, escute, da saída do povo hebreu, até Davi, 14 gerações. De Davi até Jesus, 14 gerações. Então Jesus vem e diz: eu sou o pão da vida. E aquele que comer da comida que eu lhe der, nunca mais terá fome. E aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então o sentido espiritual do maná, ele está relacionado àquilo que Jesus veio fazer. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, e a tenham plenamente. Significa, queridos, que o que nós precisamos compreender não é sobre comida, não é sobre restaurante, não é sobre culinária, é sobre o alimento que vai nos dar a vida eterna. Esse alimento que nós precisamos compreender quem é. E quando eu falei antes sobre miseráveis, existem os miseráveis sem comida. Existe o miserável que queria muito comer, mas ele não tem. Paulo fala lá em Romanos 12, em Romanos 10, como ouvirão se não há quem pregue? E a fé vem pelo ouvir a palavra. Então muitas pessoas não ouviram. Muitas pessoas não conhecem o que você conhece. Você pode falar para quem está ao teu lado, tem muita gente que não conhece o que você conhece. E essas pessoas, elas são miseráveis. Irmãos, quando a gente olha, muita gente famosa aí na internet, fazendo coisas absurdas, muitos deles são julgados por nós. Eu quero dizer a você que lá no meio deles tem muitos que conhecem, mas a grande maioria não conhece. E ele é miserável. Ele mora numa mansão, ele come lagosta, caviar, salmão todo dia, mas ele é miserável. Ele é miserável porque o pão da vida, o pão que desceu do céu, não chegou na mesa dele ainda. Então ele é um miserável.
Mas existem os miseráveis com comida. Você sabe de quem eu estou falando? De nós. Aquele miserável, que ele vive na miséria, sabe por quê? Porque ele é tão preguiçoso que ele não levanta do sofá para ir à geladeira para comer. Você conhece alguém assim? Ele só come se levar lá descascadinho, cortadinho, e em alguns casos ainda pegar o garfinho e colocar na boquinha. E aí quando não faz exatamente como ele quer, não gosto mais desse pastor. Não gosto mais desse pastor. Veja, não cortou a carne para mim? Esse é um miserável com comida. Esse é um miserável que quando chegar no céu, ou tentar chegar no céu, Senhor, abra a porta. Nós expulsamos demônio em teu nome. Fizemos maravilhas. Jesus olha para ele e fala o quê? Não te conheço. Irmãos, nós precisamos de comida e não de fast food. Nós precisamos de alimento que realmente fazem a diferença. E esse alimento, muitas vezes, nós desperdiçamos. Observe que a Bíblia diz que ele recolhia diariamente o maná. Fala comigo, recolha diária. Alguém que tem horta em casa? Horta? Oh, Elisete tem horta. Só você, Elisete. Misericórdia. Oh, o Oli também. O Oli levou quiabo para nós hoje, né? Glória a Deus. Que Deus multiplique a tua plantação de quiabo, em nome de Jesus. Bom, né, Maju? Irmão, se tem horta em casa, meu pai tem horta, e se tem uma coisa boa, é na hora de você fazer a refeição, tu vai lá na horta, e pega ali a saladinha fresca, né? Pega ali um tomate, uma couve, uma rúcula, um pepino, em algumas casas até tomatinho cereja, né? Mas normalmente a gente não tem horta em casa. Sabe por quê que normalmente a gente não tem horta em casa? Não é porque o terreno é pequeno. Fala aí. Duas coisas. Primeiro, dá trabalho. Dá trabalho, né? Você tem que mexer a terra, tem que botar um adubinho, botar lá um esterco, fazer o canteiro, cuidar as lagartas. Não é assim? E um outro motivo que a gente não tem horta em casa, porque não temos mais tempo. A gente chega correndo, tem gente que tem 30 minutos de almoço, e tem gente que nem vai almoçar. Aí tu pega, irmão, não entenda mal o que eu vou falar. Você pega a marmita, senta lá num canto do teu trabalho e vai comer a marmita. Irmão, se tem uma coisa que a Bíblia é muito clara em falar, é sobre a mesa. Eu sei que tem muitos que não podem, que não conseguem, o horário de trabalho não dá. Mas se você pode, não troque o momento da refeição com a tua família por nada. É muito importante. Se tu não pode fazer isso todo dia, faça quando pode. Não consegue fazer de meio-dia, faz no café da manhã. Não consegue fazer no café da manhã, faz no jantar. Não consegue fazer nenhum dos três, escolha o final de semana, mas sente à mesa com a tua família. E a horta vai te dar a porção diária, mas você tem que trabalhar para isso. Irmãos, a porção diária, a recolha diária do maná, vamos trazer para a área espiritual. Quero dizer para você, todo dia Deus tem uma novidade para mim e para você. Tu não precisa encher a geladeira no domingo. Vai chegar na segunda, você pode até ter um alimento bonzinho, mas chega na terça já está murcho.
Chega na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, tu não caminha mais. Aí vem para o culto domingo, ouve a palavra, tu fala assim, agora eu vou fazer diferente. Você nunca fez isso, né? Eu vou dar um desafio, levanta a mão quem já fez. Aí. Agora sim, essa palavra foi para mim. Agora sou outro homem. Chegou segunda, não foi na horta, não pegou comidinha fresca, já se foi. Terça-feira tu já voltou para o lugar que estava. Fala comigo, porção diária. Não tente ingerir o alimento num dia para toda semana. Você sabia que você está aqui no domingo, principalmente, não para ouvir a palavra. Você está aqui no domingo, principalmente para estar em comunhão. A palavra que o pastor, ou o ministrante, ou o ministério de louvor vai trazer no domingo, ela tem que completar o alimento que você está tendo todo dia. Todo dia. Fala comigo, todo dia. Todo dia. Pastor, mas eu não lembro. Você não se organiza. Sabe como é que eu faço para lembrar de tomar o remédio? Remédio diário. Eu deixo a chave do carro amarradinha assim. Ou deixa no banheiro. Aí tu vai escovar o dente de manhã, tu vê lá a caixinha do remédio e toma, na cabeceira da cama. Nós precisamos nos organizar a ponto de nos alimentar todo dia. Diária por quê? Para que a gente possa lembrar de quem nos sustenta. Porque se eu não me alimento num dia, eu faço 24 horas de jejum. No outro dia eu já estou com fome. Então quando eu todo dia me alimento um pouquinho, eu vou lembrar daquele que me sustenta. Eu preciso recolher diariamente para renovar a minha nutrição. Eu preciso recolher diariamente para demonstrar a minha dedicação e principalmente para aproveitar o novo sabor daquele dia. Tem texto, tem palavra que você vai ler, que você já leu no ano passado e Deus vai renovar a palavra na tua vida. É aquela velha história, você não gostava de determinada fruta, mas de repente você inventou de experimentar de novo, aí você fala, agora eu gostei. Já fez isso ou não? É assim. Tem gente que não comia determinada comida, porque um dia experimentou. Aí talvez você experimentou um dia com um tempero diferente. Aí tu vai lá e experimenta de novo. Não, agora eu gostei. Tem gente que não vem mais para a igreja porque um dia foi ferido. Um dia foi maltratado, um dia talvez ouviu uma palavra dura. Irmão, não é por isso que você tem que se afastar. Você tem que se afastar se alguém estiver ensinando heresia para você. Você tem que se afastar se alguém estiver te levando para um caminho distante da palavra. Se não, alimente-se. O maná não parou, mesmo diante das murmurações e pecados. Não vai dar tempo da gente falar tudo aqui? 2 meses e meio. Segundo mês, 15º dia. 2 meses e meio. Não. O 15º dia do segundo mês. Então, 2 meses e 1 mês e meio. 1 mês e meio. É coisa boa. Deus irmão que fiscaliza a gente. 1 mês e meio. 1 mês e meio começou a murmuração. Veio o maná. Amém? Quantos anos eles ficaram? 40. E durante os 40 anos, o que ficaram fazendo? Murmurando. Construíram até um bezerro
Olha o absurdo. Quebraram as tábuas. Falava mal de Moisés. Mas o maná não parou. Sabe como é que é o nome disso? Misericórdia. Eu quero dizer para você, tu pode falar mal, tu pode blasfemar, tu pode xingar, tu pode dizer que não acredita, mas a palavra está disponível para você a todo momento. Sabe por quê? Para que ninguém possa chegar lá no dia e dizer que não teve oportunidade. E o nome disso é amor e justiça. Deus é amor? É, mas Ele é justo. Porque Ele não poderia olhar para mim e para você no dia do soar da trombeta. Ele não poderia olhar para nós e dizer, não, você não pode. Se a oportunidade não tivesse sido me dada. O maná continuou, querido, mesmo diante da blasfêmia. Muitas vezes nós olhamos para as injustiças que acontecem no mundo, no Brasil. Olhamos para as injustiças dos governos, dos congressos. E nós olhamos e muitas vezes pensamos, mas onde é que está Deus? Eu digo para você, Deus continua exatamente no mesmo lugar. Ele continua sendo justo, Ele continua sendo certo, Ele continua sendo benevolente e Ele continua amando a nação toda. E a razão de não sermos consumidos é a misericórdia dEle. Irmãos, todas as vezes que nós buscamos o plano B para nos alimentar, nós vamos passar fome. O que é o plano B? O plano B é acreditar que algo fora da palavra de Deus pode nos nutrir. O plano B é acreditar que nós podemos resolver as coisas do nosso jeito. Semana passada, essa semana, nós vivemos uma tragédia em Missal. 2 jovens amigos morreram no mesmo dia, no mesmo hospital, de causas diferentes. E foram velados juntos. E nós estávamos lá, olhando para aquela circunstância. E eu quero dar aqui uma palavra para você que é pai, mãe, para você que é jovem, que aqui está. Muitas vezes nós achamos que as pequenas coisas da vida são inofensivas. Mas o amor de Deus, Ele continua vivo e no mesmo lugar. Eu me coloco no lugar dos pais desses meninos. O quão forte deverá ser a fé para acreditar que Deus tem o melhor para eles. E eu conversava lá com um amigo e eu disse, tenha certeza que a morte dos 2 meninos vai livrar da morte muitos e muitos outros jovens. E o nome disso é misericórdia. Misericórdia. A Bíblia diz que, independentemente de quem colhia muito ou colhia pouco, ninguém passava necessidade. Êxodo 16, 17. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Fala, alguns mais, outros menos. Escute. Não crie um manual de comparação. Amanhã você vai chegar no trabalho e vai perguntar para o teu colega: quanto tempo você se dedicou à palavra, à oração, a buscar o Senhor? Ah, eu fiquei 3 horas. Aí ela vai perguntar para você: e você?
15 minutos. Irmãos, o que nós não devemos é achar que todos nós teremos a mesma disposição. O que nós não devemos é achar que todos nós recolheremos o mesmo montante. Mas a Bíblia diz que mesmo aqueles que recolhiam menos, olha só, quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito, ele não teve demais. Ou seja, não sobrou. E não faltou para aquele que tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Então nós não estamos falando aqui de quantidade, nós estamos falando de obediência. Você entende isso? Jesus certa vez contou uma parábola dizendo que um pai falou para 2 filhos: vai trabalhar na vinha. E o filho falou: sim, eu vou. E não foi. Aí ele falou para o outro filho: vai trabalhar na vinha. E o filho disse: não, não vou. Mas passou um tempo, o filho se arrepende e vai. Quem fez a vontade do pai? Aquele que falou que ia e não ia, ou não foi? Ou aquele que falou que não ia e foi? O segundo. Então não importa o que você falou um dia, não importa o que você pensou um dia, o que importa é a decisão que você está para tomar com aquilo que você tem que fazer. Se for necessário começar de novo, comece de novo. Comece de novo. Eu vou abrir um parênteses aqui, eu já estou terminando, não se preocupe. Quando a gente fala de dízimo, e a gente fala pouco aqui, deveríamos falar mais. Dízimo é uma decisão pessoal. Você não vai para o inferno se você não for dizimista. Fique tranquilo. O que te leva para o inferno é a falta de fé. E o dízimo é um reflexo de quem confia e de quem não confia. Mas uma das principais razões que fazem as pessoas que começaram a ser dizimistas a não continuarem sendo dizimistas é que elas atrasaram um mês o dízimo. E aqui na igreja nós não temos o controle de quem é e de quem não é, justamente para deixar você em paz. Elas atrasaram um mês, chegou no outro mês, vamos supor que o dízimo dela fosse R$200, chegou no outro mês, ela teria que dar 400. Aí ela não pode, porque vai dar um furo no orçamento. Aí ela não dá naquele mês. Mas se ela esperar para o terceiro mês, já vai ser 600. Aí ela: eu não consigo ser dizimista. Uma palavra para você que não é dizimista: comece de novo. Comece de novo. Pastor, e aquilo que eu não dei lá atrás, eu tenho que... Esquece aquilo. Se um dia Deus te abençoar e você quiser ofertar um valor para a igreja, amém. Mas o dízimo, o assunto do dízimo não é financeiro. Dízimo não fala de dinheiro. Dízimo fala de obediência e fé. E muitas vezes nós paramos de nos alimentar diariamente. Eu fiz um propósito com Deus, esse ano eu vou ler toda a Bíblia. Aí você criou lá um plano de leitura, mas você se atrasou. Aí agora você não consegue mais ler toda a Bíblia em um ano. Irmão, o que importa é você começar de novo. Comece de novo. Seja muito ou seja pouco, colha diariamente. Fique de pé, quero orar com você. Amém. Hoje nós estamos com um número reduzido de pessoas. Eu quero aproveitar aqui para
fazer uma proposta para você. Mas não faça isso porque o pastor está pedindo. Eu quero que você comece a partir de amanhã. Se você ainda não tem esse momento, comece a partir de amanhã a guardar um dia, uma hora no dia. Quando eu falo uma hora, não uma hora, mas um momento para você se alimentar espiritualmente. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Sabe quando eu mando aqueles áudios lá no grupo? Eu fico imaginando como é que a palavra vai chegar no ouvido. E aí eu continuo imaginando, será que essas pessoas que ouviram, elas ouviram no 1, no 1,5 ou no 2? E aí eu tenho medo de mandar um áudio um pouco mais longo, porque a gente não tem mais paciência para ouvir áudio. É por isso que o WhatsApp inventou a aceleração. Se a gente pudesse não ler, mas ouvir a Bíblia, e tivesse a oportunidade de acelerar, o que a gente ia fazer? Fala a verdade. Acelerar? É o comodismo. Nós estamos sendo habituados ao fast food. Irmão, se você for ler 5 versículos ou 5 capítulos, é teu o alimento. Tem semanas que Deus fala comigo em um versículo, uma semana inteira. Mas tem semanas que eu preciso ler. Eu li agora essa semana 2 livros inteiros de Paulo, Romanos e 1 Coríntios. Mas tem semanas que eu fico ali mastigando, tipo a vaca come e depois ela começa a ruminar. A forma como você vai se alimentar é tua. O que importa é que você não fique lá deitado no sofá e chame alguém para abrir a geladeira e levar alimento para você. É você que tem que levantar. É você que tem que aprender a descascar a laranja. Porque talvez, Caio, o alimento que é para mim naquele dia não é para você. Mas se você foi lá na horta e buscou, tu vai olhar e falar, quero comer isso hoje. E uma última coisa que eu quero dizer para você, a gente ensina isso para os filhos: nunca reclame da comida. Eu confesso que já teve dia que eu cheguei em casa, minha esposa tinha feito um arroz queimado. O arroz dela normalmente é maravilhoso. Às vezes a Maju vai cozinhar, ela faz um estrogonofe. Teve um dia que ela fez sal. E aprendi da minha mãe isso. Nunca reclamo da comida. Pastor, mas se estiver ruim, é só aquele dia. Vai ter o dia que tu vai abrir a Bíblia, tu vai ouvir uma palavra: raça de víboras. Aí tu vem no culto. Tu vem no culto, o pastor entrega uma palavra dessa. Tu está em casa agora, o pastor vem e fala que porque choveu, eu fiquei em casa. Irmão, não reclama da comida, essa comida é para você. Tu ficou em casa porque choveu. E se tu tiver que levantar para ir para o hospital, tu vai. Amanhã cedo, se estiver chovendo, tu vai trabalhar. Mas para vir para o culto, tu não vem. Eu estou mentindo? Não, então não reclame da comida. Amém? E não é isso que vai me fazer amar você menos. Não é isso. Não são essas coisas que devem nos medir. Se você olhar para mim um dia e falar: pastor, você está em pecado, eu desço daqui. Se você olhar para mim um dia e falar: pastor, você está pregando heresia, eu desço daqui. Mas a palavra
uma só. Você pode vir aqui na frente, todos vocês? Quero orar com você. Todos, dá para vir todos? Vem aqui. Vem aqui, mais pertinho aqui. Pode vir mais à frente. Amém. Venha. Traz o seu urbano aqui, dona Nelson. Amém. Vem, Marcelo. Vem, Leninha. Vem, Alex. Vem todo mundo aqui. Consegue dar a mão aqui pro irmão? Você pode fechar os teus olhos. Vamos orar juntos. Diga: Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu entendi que por muitas vezes eu me fiz de miserável. Eu não me alimentei, mesmo com a palavra disponível, mesmo com o alimento disponível. Por muitas vezes eu negligenciei um banquete espiritual e eu reclamei da comida que o Senhor me deu. Mas a partir de hoje eu me comprometo a ser melhor. A partir de hoje eu declaro que eu buscarei a cada dia melhorar, porque eu sei que existe um único alimento que vai fazer com que eu não tenha mais fome. Abençoe a minha casa, abençoe a minha vida, abençoe meu trabalho, a minha saúde, a minha família e tudo que eu vou fazer. Eu te agradeço por tudo que fez e por tudo que vai fazer, em nome de Jesus. Amém. Pai, abençoe esse teu povo, abençoe com graça, dê paz, alegria. Senhor, que a nossa fome por Ti, a fome pela Tua presença, a fome pela Tua palavra, ela seja real a cada dia. Eu profetizo que Tu sairás da mornidão, Tu sairás do comodismo, Tu serás aquele que será incendiado pela palavra, porque o renovo do Senhor está chegando na tua vida. O alimento novo, o pão que desceu do céu está à minha e à sua disposição. Enquanto louvamos aqui ainda, abrace quem está perto de você, profetize, declare uma semana abençoada e vá em paz, em nome de Jesus.